Que bom que você está aqui, amém, meu irmão? Se você está aqui é porque Deus te proporcionou esse momento agora. É porque Deus tem te convidado a fazer algo diferente nesse dia. Então que você possa ser o máximo diante da circunstância, diante daquilo que muitas vezes tem frustrado seu coração. E hoje nós vamos tratar de algo que muitas vezes tem nos impedido de pisar na terra prometida. Uma sentença forte, a qual é o primeiro capítulo desse curso, Dom ao Máximo, ele nos traz algumas coisas que muitas vezes têm frustrado as nossas vidas, frustrado a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos traz 5 pecados que está relacionado em 1 Coríntios 10, do 6 ao 10. Ele fala, o primeiro pecado fala sobre a cobiça. Segundo pecado, sobre a idolatria. Terceiro pecado, a imoralidade sexual. Quarto pecado, pôr o Senhor à prova. E o quinto pecado é a murmuração. Muitas vezes, no decorrer do nosso dia a dia, nós nos frustramos porque o Senhor nos deu a promessa que nós íamos pisar, íamos tomar posse da terra prometida, que o Senhor já nos deixou como herança. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que ainda eu não tomei posse dessa terra prometida? É porque muitas vezes, talvez eu e você estamos fazendo algo que não tem agradado ao Senhor. E nesses 5 pecados ao qual o Senhor nos chama a atenção nesse dia, Ele vai querer tratar algo em mim e tratar algo em você. Que talvez seja isso que está te impedindo de chegar à terra prometida. O primeiro tópico desses 5 pecados nós vamos trabalhar sobre a cobiça. Mas não a cobiça de querer algo dos outros, mas sim a cobiça que eu e você muitas vezes fazemos, que é para nos encher o nosso ego, para que, independente do que for preciso fazer, nós fazemos para que nós possamos ser satisfeitos. O Senhor nos traz hoje para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e tirar esse lado de cobiça das nossas vidas, esse lado de ego das nossas vidas, para que nós possamos trocar essa cobiça por o amor. Amor a quem? Amor ao próximo, irmão. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, querendo satisfazer os nossos próprios desejos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para o próximo. Esse tópico traz algo especial para homens com as mulheres. No momento íntimo, na relação sexual, muitas vezes nós nos satisfazemos e viramos as costas e nem perguntamos se a nossa esposa, se a nossa cônjuge está satisfeito com aquilo. E nós não queremos saber qual que é a opinião dela. Nós nos satisfazemos e pronto, acabou. E é isso que esse tipo de cobiça nós temos que trabalhar sobre as nossas vidas. É ver se o outro está satisfeito com aquilo que foi feito. Se não foi somente para satisfazer o meu ego, para satisfazer as minhas vontades. Isso que o Senhor quer tratar como nós, como homens. O Senhor quer tratar você nessa parte muitas vezes. Eu não sei se isso acontece com você, mas se estiver acontecendo, irmão, é hora de você mudar a sua posição sobre isso. No ato da relação sexual não é somente algo individual, somente você se satisfazer e a sua esposa tanto faz, não, irmãos. Então que não somente eu e você saímos satisfeitos, mas que nós possamos satisfazer as nossas esposas, satisfazer aquele que muitas vezes tem doado a sua vida por nós. Muitas vezes não sabemos o que a nossa esposa passa no dia a dia, mas ela está ali cumprindo com o seu papel. Muitas vezes ela só quer também ser satisfeita nesses momentos. E nós muitas vezes não damos essa devida atenção. Mas que a partir de hoje, você, homem ao máximo, você vai dar a devida atenção à sua esposa nesses momentos. Não somente nesses momentos, irmão. Em tudo aquilo que muitas vezes você quer ser individual, quer ser cobiçoso para que seu ego seja erguido, você vai parar e vai olhar para dentro de si mesmo. E vai falar, não é isso que o Senhor quer comigo. Não é para isso que o Senhor me criou. E você vai começar a fazer a diferença a partir de hoje. Se você tem muitas vezes
esse ato de querer somente aquilo que vai te agradar. A partir de hoje você vai mudar isso. A partir de hoje você vai começar a fazer a diferença. E você não vai mais ser o centro da atenção. É isso que muitas vezes nós queremos ser, o centro da atenção. Mas hoje nós, como imagem e semelhança de Cristo, Cristo ele tinha a oportunidade de ser o centro, mas ele nunca levou a glória para ele. Ele sempre rendeu glórias a Deus. E é isso que nós devemos fazer, amém, meu irmão? Que a partir de hoje você venha mudar esse ato de cobiça da sua vida, amém? Segundo tópico, a idolatria. Muitas vezes achamos que a idolatria é somente imagens, é somente aquilo que as outras religiões colocam, né? Ficar se curvando diante de estátua, esses tipos de coisa. Mas a idolatria está levada a muito mais do que isso, irmãos. Muitas vezes a novela que você assiste, os jogos, você homem, os jogos que você muitas vezes perde tempo, troca até muitas vezes o culto pelo jogo. Irmãos, isso é uma idolatria. Só que muitas vezes, quando acontece isso conosco, nós queremos fechar os olhos e falar, não, eu não faço isso não, é só de vez em quando. Mas se você trocou Deus, se você trocou a oportunidade de estar na casa do Senhor para assistir um jogo, de uma final de uma Copa do Brasil, que seja, irmãos, você já está idolatrando aquilo. Isso já está sendo uma idolatria na sua vida. E isso é um tipo de pecado que o Senhor não aceita de forma alguma. Ele não troca não troca a glória dele por nada nessa terra. Nós devemos somente a idolatrar o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o único Salvador das nossas vidas. Muitas vezes trocamos até mesmo, idolatramos a nossa família. Irmãos, primeiro é Deus, depois é o restante. Amém? Não faça esse tipo de troca, meu irmão. Deus vai ser sempre soberano sobre as nossas vidas. Porque sem Ele, nada vai dar certo. Eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. Se você idolatrar seu filho, sua esposa, até mesmo seu ministério na igreja, irmãos. Quantos homens têm idolatrado o ministério, que é por cargos, independente daquilo que seja. Muitas vezes troca Deus por causa de cargos. Irmãos, não barganhe nada em troca da soberania de Deus, em troca do favor de Deus. Deus ele é soberano e pronto, acabou. É Ele que é o único que deve ser idolatrado. O restante é só resto, meus irmãos. Isso tem que ser tratado sobre os nossos corações muito forte. O curso ele vem só para tratar o nosso interior, para nós resgatarmos. Eu quero que você pense naquilo que muitas vezes você tem trocado, você tem idolatrado na sua vida. Será que seja jogos? Talvez seja o futebol do final de semana? Talvez seja o futebol na TV? A novela? O seriado? O que você tem idolatrado e tem deixado o Senhor de lado? Isso o Senhor abomina de uma forma, irmãos, que você não tem ideia. E isso te impede muito de entrar na terra prometida. Que a partir de hoje, tudo aquilo que você tem idolatrado, você venha reparar, venha ficar mais atento e ver se você não está trocando a presença de Deus por essa situação, por essa idolatria. Não é somente a estátua que está lá parada, que muitas vezes alguns reverencia. Não. A televisão, tudo aquilo que tem te dispersado de chegar, de se aproximar mais de Deus. Isso é uma idolatria. Então que a partir de hoje, eu e você, viemos ser mais cautelosos nessa questão. E viemos somente idolatrar o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, que Ele sim é digno de toda idolatria. Antes de nós passarmos para o terceiro tópico, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desses vídeos, que você já possa se inscrever, curte, compartilhe, manda esse vídeo para aquele que você acha que também necessita ouvir essa palavra e que o Senhor possa continuar falando conosco. Terceiro tópico, pôr o Senhor à prova. O que significa isso, pôr o Senhor à prova? É querer que Ele faça algo contrário à sua vontade ou que Ele faça algo contrário ao seu caráter. Exemplo, meu irmão,
Talvez você tenha sua firma aí e por algo burocrático a papelada ainda não está correta, o alvará ainda não está liberado. E mesmo assim queremos que o Senhor abençoe, queremos que o Senhor manda clientes. O Senhor ele não vai fazer algo que vai fazer com que duvidamos do caráter dele. Se nós não estamos corretos na terra, ele não vai abrir as portas, ele não vai fazer prosperar este negócio, porque vai de desfavor aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ele nos ensina que nós devemos obedecer às leis da terra, para que aí sim ele vai fazer sobre as nossas vidas. Então isso significa pôr o Senhor à prova. Se você até hoje não sabia disso e, e não está entendendo por que, que você não prospera nesse negócio, por que, que não vai para frente esse negócio, talvez seja isso que falte você acertar. Faça, mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil pagar imposto, eu sei que é burocrático, eu sei que tem muitas coisas que nos impedem, que muitas vezes faz com que nós não corremos atrás disso. Mas se é um mandamento de Deus, se é uma ordem de Deus que nós devemos obedecer às leis daqui da terra, então nós devemos fazer isso, para que nós não vamos de desfavor ao caráter de Deus. Aí sim, quando você fazer isso, mesmo que seja difícil, mesmo que doa no seu bolso, irmãos, que eu sei que não é fácil, os impostos caros, eu sei que não é fácil, mas se você fazer tudo aquilo conforme o Senhor tem nos ensinado, você vai ver que as portas vão se abrir de uma forma tão grande que esse que está saindo, esse dinheiro para conseguir esse alvará, não vai nem te fazer falta. Você vai nem lembrar disso, porque você vai ver a fidelidade de Deus com você. Então, que a sua oração mude. Se você não consegue colocar isso em prática, não consegue abrir o alvará por talvez financeiramente não consegue, ou talvez que tem muita burocracia. Ore ao Senhor para que o Senhor te dê discernimento, que Ele te abra as portas nesse momento para que você coloque isso em dia. E aí sim você vai ver o Senhor transbordar sobre esse negócio. Quando você vê que está tudo correto, aí sim você pode fazer a oração e ter a certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração. Que o Senhor vai mandar clientes que você vai falar, mas de onde que está vindo? Aí você vai se lembrar dessa palavra. Aí você vai se lembrar que você está sendo fiel ao Senhor e Ele vai ser fiel a ti. Que você nunca venha se esquecer disso. E se tem algo que tem te impedido de pisar na terra de Canaã, se tem alguma burocracia que tem te impedido de desfrutar do melhor do Senhor, esta é a hora de você fazer o certo. Quarto tópico, a imoralidade sexual. Como é difícil falar sobre isso, né, homens? Talvez eu não sei como você tem passado com o seu casamento, ou talvez os seus namoros, algumas frustrações, e talvez você não tenha entendido por que você tem passado isso. Mas talvez seja traumas que você vem trazendo da sua vida desde da sua vida de adolescente, desde lá de trás. Porque talvez você foi abusado, talvez você foi levado a algum lugar, uma casa de prostituição, quando você tinha seus 15, 16 anos, que era muito comum, que é muito comum nessa. Alguns pais têm essa ideia de que os filhos precisam ter esse contato para que ele seja homem de verdade. E muitas vezes isso nos traz alguns traumas, nos traz algumas frustrações. E nós trazemos isso para as nossas vidas, depois de já mais adulto, talvez nos nossos relacionamentos como namorados, depois no casamento. E esses traumas ainda muitas vezes nos perseguem. E essa imoralidade sexual deve ser colocada na cruz, deve ser deixado para que o Senhor trata sobre as nossas vidas. Só basta eu e você identificar desde quando começou. Talvez você tenha um vício na pornografia. Talvez você tenha vícios e não consegue ter um relacionamento só. Você muitas vezes tem traído a tua esposa. E você ainda tem, muitas vezes tem se perguntado, mas eu não quero fazer isso e quando eu vejo já eu faço. Talvez seja por causa disso, irmãos. Talvez você tenha trazido isso da sua infância, da sua adolescência. Talvez alguns traumas, assim como já foi dito.
E somente você pode reconhecer isso. É muito difícil, eu sei, tratar disso, porque com a tecnologia, o celular, essa informação que tem muitas vezes na mídia, distorcida daquilo que é certo, do que aquilo que é errado, muitas vezes tem nos confundido a nossa cabeça. Mas eu e você, como cristão, nós temos que saber daquilo do que o Senhor nos deixou. Isso não nos pertence, homens de Deus. Você que está aí me ouvindo. Se você tem algum vício, alguma pornografia, peça para que o Senhor possa te libertar disso em nome de Jesus. Isso te traz traumas tão grandes que você nem imagina, irmãos. Talvez você tenha ejaculação precoce é por causa da pornografia, você não sabe disso, mas isso te traz essa ejaculação precoce. Esse é um tratamento que você deve fazer sobre a sua vida. Não é porque, eu tô ansioso, não, irmãos. É porque você tem um ato de ver pornografia, aquilo ali você materializa na sua cabeça e isso tem te trazido esses traumas na sua vida. Isso tem te feito com que você não atinja o seu potencial máximo diante do seu casamento. Porque ainda esse vício tá enraizado na sua vida. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te libertar, em nome de Jesus. Isso é um pecado tão grande, irmãos, que você nem imagina. Isso te traz tantas coisas negativas no teu casamento, na sua própria vida. Larga disso, isso não te pertence, em nome de Jesus. Essa imoralidade sexual, esse ato de você se masturbar pensando em outras pessoas, isso não te pertence, irmão. Isso é algo do inimigo que ele criou para que nós possamos ficar verdadeiramente aprisionados a isso, gastando muitas vezes nosso dinheiro, fazendo tantas outras coisas, enganando pessoas. Isso não te pertence, irmão. Em nome de Jesus, que esse eu acho que seja um dos tópicos que mais nos pega, homens. Porque eu sei como que é. Muitas vezes você tem tentado se libertar disso, mas é somente com o tratamento certo, irmãos. É somente você confessando ao Senhor, se entregando ao Senhor, se arrependendo verdadeiramente, que aí sim você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos, me arrependo de ver esse vídeo e daqui a pouco nós estamos vendo de novo. Não, então isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro nos confronta e no ato que você vai ver, o Espírito Santo já te lembra disso e faz com que você se liberta disso. Então, em nome de Jesus, não deixe essa imoralidade fazer com que você não tome posse da terra prometida. Isso também te frustra em todos os aspectos da sua vida, irmão. Muitas vezes você tem feito algo ou escondido algo que muitas vezes tem te corrompido por dentro, te corroendo por dentro e você não consegue se abrir com ninguém. Mas em nome de Jesus, peça ao Senhor que Ele vai te libertar disso. Mas você precisa confessar isso a alguém. Você precisa declarar isso a alguém, seja o seu pastor, seja aquela pessoa que você possa se declarar verdadeiramente, que ele não vai contar para ninguém, né? Muitas vezes nós abrimos nosso coração para as pessoas que daqui 5 minutos tá compartilhando com outras pessoas. Não, irmão. É por isso que quando eu falo desse curso, aqui eu só estou dando uma introdução assim por cima daquilo que ele pode transformar sobre as nossas vidas. Porque ele nos faz ser tratado, mas é somente quando eu e você confessamos uns aos outros. É por isso que esse curso ele é feito num grupo, porque daí quando nós confessamos um para os outros, aí sim nós somos libertos, amém, irmão? Que você venha se lembrar disso. Se liberte daquilo que tem muitas vezes te aprisionado na sua vida. Quinto tópico, a murmuração. Isso é muito difícil sobre as nossas vidas, né? Nós nunca estamos contentes com nada. Se está chovendo demais, murmuramos porque não para de chover. Mas daí quando está sol demais, murmuramos porque que não vem a chuva. E assim é o nosso dia a dia, a nossa murmuração. Muitas vezes estamos lá no emprego a qual o Senhor abriu as portas e ficamos murmurando contra aquele chefe. E no mesmo momento que nós murmuramos contra o chefe, nós queremos receber aumento. Mas
isso não vai de encontro àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Jamais as portas vão continuar abrindo se nós estamos murmurando por aquilo que o Senhor abriu sobre as nossas vidas. Que esse tipo de murmuração é o que tem impedido nós de entrarmos na terra prometida. Aquele povo ao qual o Senhor tinha libertado do exército do Egito. Eles ficaram, aquilo que era para ser 40 dias no deserto, eles ficaram por 40 anos, porque eles murmuraram contra o Senhor. Eles ficaram andando em círculos, porque eles não souberam ser gratos por aquilo que o Senhor tinha feito sobre a vida deles. O Senhor tinha acabado de libertar eles do Egito, e eles estavam murmurando porque não chegava à terra prometida. Muitas vezes na nossa vida é assim. O Senhor abre uma porta para nós. Em vez de nós agradecermos aquela porta, muitas vezes murmuramos porque vem algo que muitas vezes não nos agradou, ou por alguma pessoa que lá não gosta de nós, muitas vezes vem confrontar as nossas vidas, e nós começamos a murmurar pelaquela porta que o Senhor que abriu para as nossas vidas. Então, para que eu e você possamos entrar na terra prometida, na terra de Canaã, na terra a qual o Senhor nos deixou a promessa, que nós possamos parar de murmurar. Porque se eu e você continuar murmurando, nós jamais vamos entrar na terra de Canaã. Que você nunca venha a se esquecer disso. A murmuração tem te impedido de desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Seja em qualquer âmbito, seja no casamento, seja no seu relacionamento na sua empresa, seja no seu relacionamento com a sua família, com os seus cônjuges. A murmuração nos impede de receber tantas coisas da parte do Senhor que você nem imagina. Mas que a partir de hoje, você vai mudar esse hábito de murmurar. Quando você pensar em murmurar de algo, você vai se lembrar que o Senhor já tem o melhor preparado para mim e para você. E se nós não murmurarmos, aí sim nós vamos ver tudo isso se cumprir sobre as nossas vidas. Então que você nunca venha se esquecer desses 5 tópicos. Que você nunca venha deixar a cobiça sobre a sua vida. Que você nunca venha deixar a idolatria. Que você nunca venha pôr o Senhor à prova. Que você nunca venha deixar a imoralidade sexual. E muito menos a murmuração te impedir de você entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Amém? Obrigado por até aqui você estar comigo. E se você está aqui, eu já te peço que você deixe o seu like. Se inscreva nesse canal para que esses vídeos possam te tocar ainda mais. Compartilhe para todos aqueles que você acha que precisa ouvir essa palavra. E que o Senhor possa continuar falando com você no decorrer da sua vida. Que nada disso que nós trabalhamos hoje venha te impedir de desfrutar o melhor do Senhor. Amém? Já se inscreva. Deixe algum comentário ao qual você acha que falou mais com você desses 5 tópicos. Deixe algo que você acha que pode agregar a esse canal. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida e que você possa ser transformado verdadeiramente. Coloque isso em prática, irmão. Não somente ouça, mas que você venha colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser máximo.